Igreja Batista Agape, na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173. Os nossos cultos aos domingos. Domingo às 10 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Domingo às 19 horas, culto de celebração. Às quartas-feiras, às 19h30, culto de estudo e oração. Segunda-feira, às 19 horas, seminário teológico, na responsabilidade do pastor João Lembo. Você é o nosso convidado. Igreja Batista Agape, aqui na cidade de Indaiatuba. Muito boa tarde, graça e paz do Senhor. Para a honra e glória do Senhor, nós estamos realizando hoje o programa 46 do ano 2 da Escola Bíblica em Ação, iniciando aqui na radioamormaior.net.br. É realmente um motivo de alegria, né, de nós estarmos aqui compartilhando da palavra. O pastor João Lembo, da Igreja Batista Agape em Indaiatuba. Já vou pedir para você se inscrever no canal. Lá nós temos todos os programas gravados, nós temos a palavra, as ministrações no culto. Nós estamos localizados na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173. Nós estamos bem em frente ao ginásio de esportes, né? Hoje que está sendo transformado em uma reforma para o teatro municipal, né? Aqui de Indaiatuba. Nós estamos aqui todas as sextas-feiras, às 17 horas, hoje é dia 1º de setembro de 23, tá? E o nosso objetivo é estudar a palavra, se aprofundar, não é? Sermos, na verdade, transformados, né? Porque a palavra transforma, ser ministrados pelo Espírito Santo, amém? Compartilhe, divulgue também o link da rádio, www.amormaior.net.br, de nosso amado irmão Jairo, né, que se dedica, né, se dedica com amor nessa rádio. Então nós iniciamos sempre o nosso programa com um devocional importante, né? O devocional, na verdade, ele é uma excelente ferramenta para a gente realmente se aprofundar no texto, né? Então, vamos lá para Judas, capítulo 1, né? Só existe um capítulo de Judas. Eu sempre peço, amados, que você esteja sempre com a sua Bíblia, né? Sempre com a palavra, né? Na mão, tá certo? Para a gente juntos, para a gente ler, né? É importante você sempre ler comigo. Então, Judas 1, eu estarei lendo os versos 20 e 21 de Judas, né? Só existe um capítulo. Judas, verso 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Muito bem. Quando você pega o livro de Judas, lá no início, no verso 1, lá, não é, existe a descrição, não é, que Judas é o servo do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, não é? Irmão de Tiago. Tiago é meio-irmão de Jesus Cristo. Então, na verdade, amados, esse Judas aqui, ele não é o Judas Iscariotes. Ele é Judas, meio-irmão de Jesus. Tá bom? Então, quando você pega, por exemplo, Tiago, Judas, né, os irmãos de Jesus, eles evidentemente caminharam com Jesus, mas demoraram um pouco para aceitarem que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, né? Tanto é que Tiago, quando escreve a carta,
Ele escreve a carta realmente depois de um tempo, não é? Então eles realmente demoraram um pouco, mas, né, sendo ministrados, né, pelo meio-irmão, pelo mestre, né, eles evidentemente foram inspirados pelo Espírito Santo a escreverem as suas cartas, a carta de Tiago e agora a carta de Judas, não é? Então, por si só, né, quando nós estamos estudando, por si só é importante nós sabermos o quê? Quem está escrevendo, né? Quem está escrevendo, né? Qual a data, enfim. Então, verso 20 diz, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos. Né? Olha que coisa interessante, é isso que eu quero levantar nesses 2 versos, não é? E o que é edificando-vos? É construindo, é instituindo, né? É fundando, é fundamentando, é criando raízes por nós mesmos, não é? Por nós mesmos, sobre a vossa santíssima fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós somos justificados pela fé, nós nos tornamos inocentes perante Jesus Cristo com a nossa fé. Então você veja, amados, esse verso, um pequeno verso, como ele é rico em informação, como ele é rico quando realmente a gente para e deixa o Espírito Santo ministrar, faz esse devocional, né? Tá certo? Pega isso e realmente coloca a Deus para que ele fale conosco. Então aqui, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Não é orando na carne, é orando no Espírito, não é? Servimos ao Deus no Espírito. Ó 21, conservai-vos a vós mesmos. Eu vou repetir. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. De novo, manter no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Né? Então, olha que coisa maravilhosa. De novo, a nossa responsabilidade de nós nos conservarmos. Para quê? Esperando a misericórdia. Todos nós carecemos da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, aqui já está falando da vida eterna. Então, se você pudesse, nesse devocional, e é sempre importante quando você estiver fazendo esse devocional, né, 1, 2, 3, não importa, aquilo que Deus pedir para você. É importante você tirar o quê? Um tema, né? Você tirar uma ideia central. A ideia central desse texto, não é? Quando você fala, né, a palavra, olha, edificai-vos, conservai-vos, não é? O que ele está falando? Que nós precisamos fazer a nossa parte. Né? Nós precisamos fazer a nossa parte. A gente precisa se edificar onde? Na fé. Tá certo, não? Nós temos que nos fortalecer na fé. Aí, né, a fé eu me edifico, oro pelo Espírito Santo, me conservo no amor de Deus. Por quê? Porque eu tenho fé. E aí espero a misericórdia de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo para onde? Só para agora? Não. Para salvação, para a vida eterna. Tá bom? Então, amados, fica aqui realmente, não é? Um detalhe importante nos nossos devocionais. É por isso que, antes de nós iniciarmos realmente o nosso tema, não é? É importante nós estudarmos, é importante nós buscarmos, é importante nós entendermos, não é, o porquê do devocional. Não é? E olha, aqui nós estamos há 5 minutos, não é? Falando, não é? Deixando o Espírito Santo falar conosco num texto extremamente importante, né? Que aqui nós já aprendemos que Judas não é o Iscariote, né? É meio-irmão de Jesus, né? Que é meio-irmão de Tiago, e que, na verdade, a gente precisa se edificar e se conservar, não é? Mediante o quê? A fé, a santíssima fé, não é? Orando no Espírito Santo. Para que Jesus Cristo,
não é? Nos dê o quê? Através da sua misericórdia, a vida eterna. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos, Pai. Pai, nós bendizemos o seu santo nome. Te agradecemos a esse momento, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ensina, Pai, que o Senhor nos ensina a orar, que o Senhor nos ensina realmente a clamar, que o Senhor nos ensina a estudar a sua palavra. Espírito Santo do Senhor, fale conosco, nos ensine, nós queremos ser ensinados pelo Espírito Santo. Muito obrigado. Obrigado pela palavra, porque ela é a sua palavra. Que nós, Pai, em nome de Jesus, sejamos conservados. É isso que eu te peço, Pai. Que nós sejamos conservados e edificados através da nossa fé e da sua palavra, para honrar e glorificar o seu santo nome e alcançar a sua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja. Às vezes eu dou uma tossidinha aqui porque eu estou realmente saindo aí de uma gripe, né, de um pigarro muito forte, tá bom? Então eu já peço perdão aí para você, tá bom? Mas nós vamos tocar firme aqui para a honra e glória do Senhor. Bom, iniciamos hoje os capítulos 15 e 16. Hoje, amados, nós vamos falar do capítulo 15, tá bom? Realmente nós vamos focar hoje o capítulo 15. Então, amados, só recordando o grande objetivo do livro de Apocalipse, né? Estamos estudando o livro de Apocalipse, que existe realmente uma linha teológica, né, que divide esse livro em 7 sessões paralelas e progressivas, né? Tá certo? Elas, né, desde o nascimento até o juízo final, tá bom? Volta e juízo, novos céus e novas terras, juízo eterno, juízo, né, morte eterna e vida eterna, tá bom? Então nós vimos os 7 candeeiros, né, os 7 candelabros. Nós vimos também as cartas das 7 igrejas, nos capítulos 1 e 3. Vimos os 7 selos, nos capítulos 4 a 7. Vimos o soar das 7 trombetas, nos capítulos 8 a 11. E acabamos de ver, né, nas últimas semanas nós estávamos trabalhando, né, bastante assim, indo a fundo, né, no levantamento do quarteto do mal, o dragão, o anticristo, o falso profeta e a Babilônia, que nós vimos os capítulos 12 a 14. E hoje nós vamos falar, não é, do capítulo 15, mas a sequência é as 7 taças da ira de Deus, não é? As 7 taças da ira de Deus, que estão nos capítulos 15 e 16, tá bom? Então, hoje, a próxima semana, enfim, nós iremos terminar essa sessão. 1, 2, 3, 4. Nós vamos terminar a 5ª sessão de 7, né? Então, a 5ª sessão de 7 é as 7 taças da ira de Deus. Tá bom? Então, vamos lá. Novamente, eu convido você a pegar a sua Bíblia, a sua palavra. Nós estaremos lendo o capítulo 15 de Apocalipse. Abra lá comigo o capítulo 15. Por favor, amados. Importante você, né, abrir a sua palavra. Nós vamos ler juntos e vamos permitir que o Espírito Santo nos ensine, nos revele a sua palavra. Apocalipse 15, a partir do verso 1. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com
com estes se consumou a ira de Deus. Vi como que um mar de vidro, misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus. Entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário se encheu de fumaça da glória de Deus e de seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Como a gente tem esse conceito de seção paralela e progressiva, nesse caso é muito claro, é muito evidenciado, porque num determinado momento do juízo, quando o juízo de Deus começar, né, e nós vimos isso, né, num outro contexto que não esse, a porta da graça será fechada. Então, na verdade, as 7 taças da ira de Deus, há muita semelhança com as 7 trombetas. Porém, ao soar das trombetas, a misericórdia de Deus é vista e observada. Vista, observada, e num determinado momento, ainda havia o espaço de arrependimento. Já nos 7 flagelos, nas 7 taças, quando elas começarem a ser derramadas, a consumação da cólera de Deus será consumada. Tá certo ou não? Então, quando a gente lê o verso 1 de Apocalipse 15, é justamente esse conceito. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Está tudo consumado. Amém? Quando Cristo está na cruz, num determinado momento, tudo está consumado com sua morte. Então, amados, essa consumação da cólera de Deus, ela não há mais espaço para o arrependimento. Né? Isso é o que deve nos dar, amado, temor e tremor. Então a gente, quando lê esse verso aqui, irmão, né? Então assim, vai chegar um determinado momento que não vai dar mais. Então a gente vai viver o derramar das taças de ouro com a ira de Deus, tá certo? E quem não for de Cristo Jesus, quem não for, não é,
em fé, justificado pela fé do Cordeiro, né? Quem não tiver a salvação, amém? Né? Então o que vai acontecer? Será consumido pela ira de Deus, né? E aí não tem mais arrependimento. E aí nós vamos para o verso 2, eu quero que você acompanhe agora dos versos 2 ao 4, nesse contexto. É importante agora a gente sempre no contexto. Então vamos lá. Vi como que o mar de vidro misturado com fogo e também os que venceram a besta. A sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhe foram dadas por quem? Por Deus. Entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão. A pergunta aqui é: quem está entoando o canto de Moisés? Quem está entoando o canto de Moisés? Quem está entoando o cântico? Esse cântico aqui do Cordeiro, não é? Nós, os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, porque nós estaremos em pé no mar de vidro. E esse mar de vidro, ele representa o quê? A presença de Deus. Então João está me vendo lá. João está te vendo lá. Ele está nos vendo carregando o quê, segundo a palavra? As harpas que Deus nos entregou. E nós estamos o quê? Entoando cânticos de quê? De triunfo. Celebrando a vitória do Cordeiro. Celebrando a nossa vitória. Enquanto haverá de um lado vários e vários sendo consumidos pela ira de Deus, nós estaremos na presença de Deus, cantando e louvando através de instrumentos. Aqui, harpas que serão dadas por Deus. Então, irmão, vamos usar a mente, o coração, né? Para que a gente realmente tente viver essa situação, né? Então, taças, não dá mais. Já deu o que tinha que dar. Porta da graça fechada, né? Aos que morrerem em Cristo Jesus, aos salvos, aos reais servos, né? Ao trigo, aqueles que resistiram todas as tentações, né? Aqueles que realmente glorificaram, exaltaram o nome do Senhor, aqueles que serviram realmente ao Senhor, esses estarão na sua presença, junto com Deus, cantando, louvando e o adorando, com harpas, aqui diz a palavra, dadas por Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui, que é importante. Eu quero ler, ministrar o Cântico de Moisés, né? E como ele é importante. Se você pode, e lá no Êxodo 15, Êxodo capítulo 15, não é? Quando a gente vai no Êxodo capítulo 15, é tão significativo isso, por isso que eu quero criar esse parênteses, não é? Porque o povo que foi liberto, né, do Egito e que acompanharam, né, a Moisés, a Deus, acompanharam todos os sinais e maravilhas e prodígios,
Quando efetivamente eles passam o Mar Vermelho e os egípcios morrem, e todos passam para realmente continuar a trajetória da Terra Prometida, da Canaã. Amados, imagine esse contexto da época. Povo escravizado, morrendo de fome, né? Sem liberdade, trabalho exaustivo, mais de 400 anos. Aí vem o libertador Moisés, liberta o povo, né? Leva o povo, e a abertura do Mar Vermelho, né, um dos milagres mais extraordinários, que prova, né, toda a onipotência do nosso Deus, onipresença, onisciência, enfim. E quando o povo atravessa o mar e os egípcios, a cavalaria, enfim, todos, né, os carros, né, todos os melhores guerreiros e soldados, então, quando atravessa o último israelita, o judeu, né, o que acontece é que todos os egípcios são engolidos pelo mar. Ou seja, não bastou só Deus transpor o povo, não é? O que Deus fez foi matar todos os inimigos. E é nesse contexto que há o Cântico de Moisés, que está no Êxodo 15, de 1 a 19. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Percebe, amados? Então esse cântico, ele não foi só de Moisés, ele foi de Moisés e dos filhos de Israel. Aqui é o quê? É um louvor, é uma adoração, não é? Estão temendo a Deus, ajoelhando, reverenciando, clamando, com ações de graça. Pai, o Senhor é minha força, o Senhor é meu cântico, é minha salvação. Este é o meu Deus, esse é o meu Deus. Portanto, eu estarei te louvando, Senhor. Ele é o Deus do meu Pai, por isso estou te exaltando. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho. Os vagalhões os cobriram, as ondas gigantescas os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder, a sua mão direita. A mão direita aqui é uma figura de linguagem que indica o que? Poder, autoridade. Olha o que o povo está falando, olha que Moisés e o povo está falando. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza de sua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor que os consome como restolho, como nada, como o resto. Com o resfolgar das suas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão. Os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão o destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar descobriu.
afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendei-se a destra e a terra os tragou. Com a sua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da sua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filiste. Ora, os príncipes de Edom se perturbaram. Dos poderosos de Moabe se apoderou o temor. Esmoreceram todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor. Pela grandeza do teu braço, emudecem como pedras, até que passe o teu povo, ó Senhor. Até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte de sua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a sua habitação. No santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. 18. O Senhor reinará para todo sempre. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavalarianos, entraram no mar. E o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé, enxuto, no meio do mar. Muito bem. O que mais te chama a atenção? Se você não conhece a história, você pega esse cântico, né? Vamos primeiro no contexto de Apocalipse, tá bom? Vamos inicialmente no contexto de Apocalipse. Entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Bom, o que representa o cântico de Moisés? Vitória, triunfo, exaltação, louvor, adoração, respeito, temor. Tá certo ou não? A capacidade do povo de reconhecer o poder de Deus. Tá certo? Isso está claro. Não é? Tá claro por tudo o que eu li aqui e por tudo que foi entoado e cantado e louvado e adorado por Moisés e os filhos de Israel. Tá certo? Isso aqui, na verdade, é um cântico. Agora, se você conhece a história, eu acredito que você conhece a história, depois desse cântico começou a haver o quê? Murmuração. Não tem água, quando tem é salgada, aí transforma, aí bate aqui na pedra, aí não tem o que comer, aí é o pão, aí é a codorniz, aí... Quer dizer, o povo, ele se esqueceu de tudo. O povo, ele foi se apostatando, ele foi se afastando e foi o quê? Esquecendo. Tá certo ou não? Ele foi o quê? Esquecendo que o Senhor é minha força, que o Senhor é minha salvação, que eu louvarei, que eu exaltarei, que o Senhor é um homem de guerra, o Senhor é seu nome, que o Senhor é glorioso em poder, que o Senhor despedaça o inimigo, mesmo que o inimigo diga, perseguirei, alcançarei, nada disso acontecerá. Por quê? Porque o Senhor opera maravilhas, né? E tu, Senhor, tu é tão maravilhoso, não é? Vocês estão entendendo, amados? Não é? Tão maravilhoso, tão exaltado, que com tua bondade o Senhor guiou o povo que salvou, enfim. Não é? E aí vem uma das frases
que o povo, e Moisés e o povo entoou, que diz: o Senhor reinará para sempre, para todo sempre. Sim, ele reinará para todo sempre. Agora nós, esse povo considerou o Senhor? É difícil, né, irmãos? Então eu fico lendo isso aqui, eu fico vendo isso aqui, né? Que a gente aprenda, né? Que nós somos tão frágeis, nós somos tão esquecidos, não é? Que a gente, em pouco tempo, vai se esquecendo das bênçãos, vai se esquecendo da onde Deus nos tirou, vai se esquecendo de toda a sua misericórdia, de todo o seu amor, de toda a sua proteção. A gente vê milagres, a gente vê maravilhas, vê a boa mão do Senhor, louva, adora, agradece, mas depois se apostata. Depois sai dos caminhos do Senhor. Só que aqui eu quero frisar uma coisa importante, né? Esse cântico de Moisés, ele foi entoado. Agora, foi entoado também o que, igreja? O cântico do Cordeiro. Que lindo isso, né? Né? Então, nós estaremos prostrados à beira-mar. Lindo, né? Faz um paralelo com Moisés. É o mesmo sentimento que eu e você vamos ter. Nós estaremos postados à beira-mar vitoriosos, glorificando e exaltando o Senhor. Não só pelo cântico de Moisés. E o nosso sentimento, né? E é por isso que João escreve, pelo poder do Espírito Santo, que nós, eu e você, teremos a oportunidade de ver o mar engolir os nossos inimigos. Nós estaremos louvando, adorando, bendizendo o santo nome. E os nossos inimigos serão tragados pelo mar. Serão tragados pela justiça do Senhor. Vi como que um mar de vidro. Lindo isso, né? Esse paralelo que João, né? Que João faz, né? E aí esse cântico do Cordeiro, né? O cântico do Cordeiro, ele na verdade, ele vai retratar o quê? O triunfo final. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus. Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Que coisa maravilhosa, igreja. Que coisa linda. Então, quando a gente começa a entrar na palavra, a entender a palavra, a entender, amados, numa igreja, como é importante os cânticos e a adoração. Não de uma forma fingida, mas de todo o coração, de todo o entendimento que a gente precisa ter para adorar e glorificar o nome do Senhor. É lindo isso, né? Observem que nós estaremos como levitas com a harpa que Deus nos deu. Nós estaremos com a harpa, ministrando, louvando, adorando, né? Amém? O cântico do Cordeiro. Então, amados, a gente vai entrando, não é? A gente vai entrando e vai entendendo e vai entrando no texto.
E aí, para fechar, olha a partir do verso 5. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário se encheu de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. O santuário do tabernáculo, ele é aberto. O Santo dos Santos no tabernáculo contém a arca da aliança. A ira a ser revelada é a ira de Deus. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. As taças, elas estão cheias para mostrar o caráter feroz da ira de Deus. A ira de Deus é eterna. Deus é eterno. O santuário se encheu da fumaça da glória de Deus e do seu poder. Diz o verso 8. E ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. A cólera de Deus, não é? A cólera de Deus, não é? No santuário, né? Enche-se de fumaça, é impressionante, né? Alguém pode entrar no santuário? Alguém pode entrar no santuário, igreja? Ninguém. Ninguém pode mais entrar no Santo dos Santos. No santuário, as 7 taças serão o quê? Derramadas. Não há mais possibilidade de intercessão. A porta da graça foi fechada. Deus, em sua ira, bloqueou suas ternas misericórdias. Então vai chegar uma hora que a porta da graça será fechada. Nós, os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, cantando, adorando, glorificando, exaltando, né? Os anjos, como em Isaías, santo, 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 santo é o Senhor. O cântico do Cordeiro. Como o Senhor é justo, Pai. Verdadeiros são os teus caminhos. Só tu és santo. Todos se prostrarão diante de ti, Pai. Então, amados, esse capítulo, na verdade, de Apocalipse 15, que nos prepara para os 7 flagelos, para as taças, ele, na verdade, é como se fosse um apelo do Espírito Santo. Ainda dá tempo. Mas cuidado. Não entrem. Não entrem. Não permitam que vocês vejam os anjos com os últimos flagelos. Não permitam. Porque não haverá mais tempo. Então arrependam-se. Arrependam-se. Sirvam o Cordeiro. Reconheçam Jesus, o Cristo, como Senhor e Salvador. Que caia por terra toda idolatria. Que caia por terra tudo aquilo
que nos afasta do Senhor, que a gente realmente se arrependa. Pai, eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço, Deus, que sou pecador. Eu reconheço, Jesus Cristo, que o Senhor morreu naquela cruz e depois de 3 dias ressuscitou e vivo está. Eu reconheço que sou pecador, peço perdão. E eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Senhor e Salvador. Se você repetiu essa frase de todo o coração e de todo o entendimento, você acaba de receber Jesus Cristo. Mas tem que ser de todo o coração, de todo entendimento, sem fingimento. Porque o que Deus quer é o nosso coração, o nosso louvor, a nossa adoração. Para honrar e para glorificar o santo nome do Senhor. Que Deus permita que você o encontre Jesus Cristo, que você realmente seja justificado pela fé. E que haja tempo, porque muito em breve, essa possibilidade não será mais possível. Porque Deus, em sua ira, bloqueará as suas ternas misericórdias. Amém? Muito bem. Esse capítulo 18 realmente é um capítulo abençoado. 15 é um capítulo abençoado. E a semana que vem nós estaremos iniciando o capítulo 16. E aí sim nós vamos iniciar, não é? Derramando as taças, não é? E aí a gente vai tentar fazer um pequeno paralelo com as trombetas, tá bom? Né? Então, a partir da semana que vem, capítulo 16, as taças com os flagelos da ira de Deus serão derramadas. Amém? Para a honra e para a glória do Senhor, amados. Nós estamos terminando esse capítulo 15, que maravilhoso esse estudo, né, amados? Nós estamos terminando aqui o programa 46, né? Tudo isso gravado no nosso YouTube, no nosso canal, tá bom? Eu convido você a estar conosco lá, aprendendo, clamando, exaltando e adorando o nome do Senhor. Amém? Na sequência agora o nosso louvor, Descansarei, pela comunidade evangélica de Maringá. Depois voltaremos, amém? Para a honra e glória do Senhor. Até já. Vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansar
pois sei que tu és Deus. Minha alma está, Senhor, segura em ti. Eu sei que em Cristo firme está. Sobre a tempestade eu vou, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguerem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Pois sei que Jesus descansareis, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, ó meu Senhor. Cobre-me com tua mão, com teu poder, vem me esconder, Senhor. Descansarei, pois sei que tu és Deus. Eu sei que tu és Deus. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que tu és Deus. Amém, amado. Descansarei. Que louvor maravilhoso, né? Mostra toda a dependência, né, que nós temos de Deus, né? Nós temos que realmente louvar, adorar para buscar essa proteção, né? Porque é por isso que a gente, quando ouve, né, a palavra que sem fé é impossível amar a Deus, a ter a Deus, porque se eu não tiver a fé dessa certeza da proteção, né, da onipotência de Deus, eu não vou conseguir servi-lo. Porque em fé, e tendo fé, eu sei que Deus vai me livrar. Eu sei que Ele vai me acalmar.
eu sei que eu vou repousar nele porque ele é o príncipe da paz, né? E o louvor diz: a minha alma está segura em ti, alma, vontade, desejo, né? Então, estará seguro em ti. Que quando a minha alma está segura, quando a minha alma está segura em Deus, quando a minha vontade está segura em Deus, quando os meus sentimentos estão seguros em Deus, a probabilidade de eu pecar é pouca. É como diz o apóstolo Paulo: o nosso pecado acaba sendo um acidente de percurso. Só que a minha alma tem que estar o quê? Segura em Deus. Só que para nossa alma, para minha vontade, para o seu desejo, para o meu desejo, para a sua vontade, estar seguros em Deus, nós precisamos o quê? Acreditar. Porque depois que eu acredito, depois que eu tenho fé, e me entrego dependente, buscando proteção, crendo que Ele vai me livrar, eu sou firmado na rocha. Por quê? Porque eu estou junto com Ele. E como diz um verso, eu descansarei porque sei que é Deus, né? Então, amados, descansar em Deus no meio da tribulação, no meio da provação é o quê? Fé. Descansar em Deus quando tudo tá bom é fácil? Claro que é. Só que a nossa fé é provada. E é nesse momento de prova que nós precisamos o quê? Confiar em Deus. Descansar no Senhor. Amém? Então que esse louvor tenha realmente falado com você, porque é importante a gente saber o que está louvando. É importante a gente saber o que está adorando, o que está lendo, o que está cantando, o que está clamando. Né? Porque isso aqui é uma declaração de quê? É uma declaração em fé que eu dependo de Cristo. Que eu tenho certeza que Ele vai me proteger. Que eu vou descansar. Então, de que adianta eu louvar, eu adorar, eu cantar e não entregar? Né? Então, é por isso que a consciência, né, o tratar do Espírito Santo passa pelo entendimento. Eu preciso entender, fortalecer a minha fé, entregar, para que Ele realmente, nós, para que a gente realmente possa descansar em Deus. Amém? Amados, perguntas, dúvidas, sugestões, pedidos de oração, tá bom? Você pode mandar um zap para mim, uma mensagem, me ligar, 19993052651, tá bom? 19993052651. Eu passo aqui a programação da nossa igreja, segunda-feira teologia, né? Nós começamos o módulo 5, que está falando de quê? Andando no Espírito. Andando no Espírito. É um módulo por mês, tá bom? Então você pode entrar no início do mês, não é? Tá certo? E depois você vai fazendo os módulos corretamente. Quartas-feiras, a primeira é culto da família. A terceira quarta-feira é culto de cura e libertação. As outras quartas-feiras é culto de estudo e oração. As sextas-feiras, na primeira e terceira sexta-feira, nós fazemos o nosso AME, nossa reunião nas casas, nos lares. Domingo às 10 horas, EBD, Escola Bíblica.
Domingo às 19 horas, culto de celebração. O primeiro domingo de cada mês, o culto de ceia. Repetindo, nós estamos na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173. Bem em frente ali o ginásio de esportes. Hoje estão reformando. Será o teatro aqui de Indaiatuba, o Teatro Municipal. Amém? Glorificado e exaltado é e sempre será o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu oro agradecido, Pai. Agradecido por mais essa aula, agradecido por mais essa ministração do Espírito Santo que eu tenho e sempre tenho uma certeza que o Senhor está no meio de nós, nos ensinando. Pai, que todo esse ensino ele passe do campo do entendimento, que ele seja colocado no nosso coração e que a gente realmente, para a honra e glória do Senhor, a gente pratique, que a gente louve, te adore, em nome de Jesus Cristo, para honrar e glorificar o seu santo nome. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por essa rádio, eu oro por todos aqueles que têm programa nessa rádio, todos aqueles que ouvem a nossa rádio. É para honrar e glorificar o nome do Senhor que nós estamos aqui, Pai, crendo na sua misericórdia. Louvado e exaltado é e sempre será o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Amém, amados irmãos. Deus continue nos abençoando, guardando. Que nós tenhamos um final de semana abençoado. Dia do Senhor, domingo, vá na igreja, vá na escola bíblica, vá no culto para honrar e glorificar o nome do Senhor. Que o amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação e comunhão do Espírito Santo nos alcance. Pai, muito obrigado, que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração, até a próxima sexta.